Quando eu escrevi Flor de Cera pela primeira vez, ela chamava Venusa Dumont. E ela tinha como única pretensão abordar a vida de uma mulher que vivia no interior do Rio Grande do Sul. Abordar a cultura daquele povo, abordar a forma como as pessoas se relacionavam. Né? Foi uma experiência muito diferente, porque o formato de escrita foi a clássica. Eu me apropriei vários estilos, porque eu estava iniciando, principalmente de José de Alencar, cujas obras sou apaixonado. Só que é óbvio que com o decorrer dos dias, o meu estilo foi sendo desenvolvido, foi sendo revelado por meio do próprio treino, né, criativo. E estávamos numa época em que o Brasil era outro, 1998, 1999, né? Estávamos vivendo ainda o medo de se perder a estabilidade econômica do país, estávamos com medo de perder até mesmo o que havíamos alcançado socialmente com o Plano Real, né? Tínhamos um presidente intelectual que o mundo aplaudia, mas vivíamos em constância política. Porque o que se pensava na época era justamente o lucro, né? E o engraçado é que essa obra foi guardada, ela foi finalizada e deixada uma cópia no e-mail, que era do Ball, inclusive, né? Que é bastante engraçado hoje você falar guardar alguma coisa no e-mail. Até que repentinamente eu a reencontrei e foi um prazer imenso, porque os nomes eram outros, as situações eram outras, mas a história estava ali. A espinha dorsal, a vida de uma mulher, ela mantinha-se ali, né? Só que para versar para a situação atual, a história precisava mudar de nome. Vênus Dumont não teria qualquer sentido na atualidade. Aliás, o sobrenome Dumont, ele é muito forte, né? Ele dá uma impressão de status. Então, o primeiro passo foi migrar a história do Rio Grande do Sul para o estado de São Paulo. No interior, a cidade permaneceu com o mesmo nome, Vila dos Princípios, né? Um lugar em que ninguém tem princípios, ou pelo menos quase ninguém tem princípios, aquilo que baliza a moralidade, né? Só que algumas coisas mudaram bastante, né? Houve um aguçamento da parte política. Há também uma, vamos dizer assim, uma acentuação da violência doméstica, né? O que é condenável. Lembre-se que a história condena isso, tá? Há divisão de classes sociais dentro de um município em que os mais pobres sofrem, os mais ricos se deleitam da pobreza. E esse é o aspecto político. Só que a história não perdeu, como eu disse, a sua espinha dorsal, que é justamente o amor, praticamente impossível, um amor fantasioso de um motorista pela sua senhora, e uma senhora que é casada com um vereador que só pensa em dinheiro, um homem vil, frio, que foi incapaz de ir ao velório da própria filha, que estava à busca de valores, de recursos para se eleger prefeito da cidade. Então, para quem ainda não conhece, Flor de Cera é uma novela interativa, ela ainda está sendo escrita. Eu cheguei ontem ao 30º capítulo, ou seja, faltam 5 folhas para completarem 200. As cenas elas são intercaladas por diálogos, diferentemente das outras histórias que eu fiz. As personagens são praticamente conhecidas pelos diálogos. Os cenários são trocados, substituídos imediatamente por meio dos diálogos e não de referências.
como na fazenda, na casa de tal. Não, não. Eles são todos entrelaçados, de modo que você tem que ficar muito atento. É uma leitura interessante, com toda humildade, você vai gostar. Não perca então, Flor de Cera, tá? Nós vamos adorar aí saber que você está lendo e que você está ajudando a finalizar a obra que está bem próxima do fim. Dizendo que é bem trabalhoso e sofrível, viu? Porque para um autor, às vezes, dói muito saber quando sua obra está chegando ao fim. Dias desses mesmo, inclusive, eu até chorei, porque a hora que eu percebi que a trama estava bem perto do fim, era como se estivesse para perder um ente querido. Eu perderia o ente querido, que seria a fabricação da história, a produção, a criação, ao mesmo tempo nasceria um outro, que seria o livro pronto. Então, eu agradeço muito por terem me ouvido até aqui, espero que gostem. Um grande beijo.